todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina da formação de professores, curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de sólido, física de condutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, da modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bem, e hoje, conforme planejado, a continuação da nossa aula 5, né? De forma hoje um pouco mais pragmática, dentro do assunto abordado pela nossa referência fundamental, né? O livro de Fundamentos de Física, volume 4, do Iceberg, do Halliday-Resnick, né? E também com a parte conceitual ali desenvolvida no livro do Iceberg, né? Física quântica. Vamos falar então sobre a condução de eletricidade dos sólidos, né? Os sólidos cristalinos, né? Então, o que já na nossa aula anterior foi para discutir, digamos assim, a estruturação do pensamento matemático na composição, na descrição desses sólidos, né? Alguns aspectos históricos, preponderantemente. Hoje vamos ser um pouquinho mais pragmáticos e vamos abordar, então, as consequências, né, dessa disposição atômica ordenada nos sólidos e o que isso causa sob o viés da condução de eletricidade, né? Então, a primeira pergunta a ser feita é: que propriedades fazem de um sólido um condutor de eletricidade, né? Então, devido a esses elementos da composição atômica, né, na formação de estruturas cristalinas, a gente vai poder caracterizar, né, e daí a importância de áreas como de caracterização de materiais, várias propriedades associadas à condução de eletricidade. A resistividade, o coeficiente de temperatura da resistividade e a concentração de portadores de carga, né? É importante, dessas propriedades, a que nos interessa mais nessa aula, nesse começo de aula pelo menos, a relação da resistividade com a temperatura, né? Existe uma mudança relativa de uma propriedade física quando a temperatura é alterada de 1 Kelvin. Então a resistividade ela pode traçar características muito diferentes de uma amostra de material para outra, né? De uma estrutura cristalina para outra, né? Por exemplo, condutores, né? Materiais condutores, eles, à medida que a temperatura aumenta, a resistividade diminui, a resistividade aumenta, né? Então você torna mais difícil o processo de condução, né? Então, devido ao aumento da temperatura, vai colocar mais elétrons em colisão e aumentar a resistência à passagem de corrente elétrica. Já no caso de semicondutores, tem um comportamento diferente, porque a temperatura ela vai favorecer um salto de barreira de potencial que dá início ao processo condutor nos semicondutores, que é um processo diferente, né? Nós veremos aqui que o processo de condução em cada um deles, sobretudo nos semicondutores, nós vamos estudar com um pouquinho mais de detalhes, é diferente. No condutor, depende-se muito tem um modelo semiclássico para a velocidade de deriva dos elétrons, né? Já nos semicondutores, você vai ter lá as chamadas correntes de portadores de carga e a corrente de dois tipos de portadores de carga, né? De carga positiva e de carga negativa, que são as cargas e os buracos, são os elétrons e os buracos deixados pelos elétrons. Nós vamos entender um pouquinho disso daí. Então, dependendo do material, eles têm comportamentos opostos em relação à variação da temperatura, né? E como isso aí caracteriza a resistitividade, então, tá bem? Quando a resistitividade ela é muito alta, né, você também vai ter a característica dos isolantes, né? Então, na verdade, os materiais podem se agrupar em 3 grandes grupos: de isolantes, de metais e de semicondutores, né? Os isolantes, nós vamos explicar cada um deles em detalhe, né? Então, vamos nos ater, por enquanto, a essas propriedades fundamentais, né? O diamante, por exemplo, ele não é um bom condutor de eletricidade, né? Ele tem uma resistitividade 10 a 24 vezes maior que a do cobre,
por exemplo, que é um excelente condutor de eletricidade, né? Então, já o grafite, ele não é tão, não é tão resistente quanto o diamante, não tem tanta resistividade quanto o diamante, né? Mas, por que eu citei o grafite? Porque também é composto por carbono, assim como o diamante. Então, só o fato de ter uma estrutura cristalina diferente já vai gerar propriedades diferentes também, né? Então, a forma de empacotamento, como discutimos na aula anterior, ela é também relevante nessa discussão dessas propriedades, né? E aí é lógico, como a gente está falando de materiais diferentes, né? Eu citei para vocês na aula passada várias ligas, né, de semicondutores, nós vamos falar mais um pouquinho delas aqui, e os próprios metais, né, cobre, alumínio, prata, próprio ouro, né, ferro, são, cada um deles vão ter que ser caracterizados, né, de uma forma majoritariamente fenomenológica, né, você vai ter que entender várias propriedades dos materiais e a correspondência dessas propriedades no processo de condução, né? Não só no processo de condução. Aqui é importante salientar também que nós estamos concentrando essa aula na discussão de condução de eletricidade, mas tem outras propriedades, como o caráter magnético desses materiais, né? Que é um assunto que eu deixei aí para os seminários. Por exemplo, se o material tem comportamento paramagnético, se ele tem comportamento ferromagnético, né? Então isso depende da estrutura também, da estrutura cristalina do material, né? E de outros processos físicos, como formação de domínios cristalinos e coisas do gênero, né? Então isso também faz parte dessa discussão da ciência dos materiais, né? Em que as propriedades físicas do resultantes tanto do comportamento coletivo dos átomos como dos próprios átomos, intrinsecamente falando, são determinantes na exibição de um certo conjunto de propriedades, né? Mas, como eu disse, uma boa parte da compreensão desses fenômenos, né, pelo menos aqueles mais, de compreensão mais global, é vista, por exemplo, no curso de Física de Estado Sólido. No curso de Física de Estado Sólido existe uma abordagem mais minuciosa das interações, né, os modelos, as aproximações que são feitas, a aplicação de teorias perturbativas, né, as hipóteses sobre as interações, se são sobre primeiros vizinhos, sobre segundos vizinhos, enfim, tem toda a área de física de estado sólido voltada para esse tipo de estudo também do ponto de vista teórico, né? Bom, o que nos interessa aqui nessa nossa análise preliminar é, então, um indicativo de como se dá a formação de bandas de energia no processo que vai ser determinante no processo de condução e qual tipo de processo, né? Se vai ser uma coisa característica de um isolante, de um metal condutor ou de um semicondutor, né? Então, a pergunta relativa àquilo que estudamos na aula anterior é: o que acontece com os níveis de energia dos átomos quando aproximamos os átomos uns dos outros, né? Então, o que acontece no empacotamento? Se para um determinado átomo você tem ali os níveis de energia discretizados, né? Como preconiza a equação de Schrödinger, ainda que resolvida numericamente, porque são sistemas mais complexos do que o átomo de hidrogênio e tudo mais, né? À medida que eles vão se aproximando, dá para se notar um comportamento de mudança do posicionamento desses níveis. A primeira coisa que se nota é uma quebra de degenerescência, porque você vai ter interações residuais ganhando corpo, né? Elétrons de um átomo interagindo com elétrons do outro átomo e vice-versa, e assim sucessivamente. E, na verdade, quanto mais interações estiverem envolvidas, mais quebras de degenerescência a gente vai ter, né? De modo que a gente vai chegar numa espécie de um contínuo de quebras de degenerescência desses níveis de energia, formando níveis muito próximos uns dos outros e até com interseção. Então, nós vamos ter uma espécie de formação de regiõezinhas, que vão ser chamadas de bandas de energia, né? Algumas delas ainda vão levar os elétrons a estarem aprisionados no átomo, né? São as bandas de valência, seria
de dentro para fora, a penúltima banda. E a banda externa, mais externa, vai ser a banda de condução, onde o elétron ainda está aprisionado no material, mas não propriamente nos pocinhos de potencial. Né? Eles vão ter uma liberdade de trafegar de um núcleo para o outro. Eles não vão se descolar completamente da amostra, mas eles vão ter uma liberdade de circulação. Né? É o que vai caracterizar em um processo de condução é a existência dessa banda de condução. Né? Se a gente pensar em detalhes nesse processo, fazer uma espécie de uma medida de como se dá o comportamento da formação de bandas em função da distância interatômica, à medida que se vai empacotando os átomos, né? A gente pode, então, começa ali da direita, né? Um espaçamento interatômico suficientemente largo para que não haja interferência significativa das interações de um átomo no outro, né? Tal modo que, por exemplo, níveis de energia S, N igual a 1 e P, N igual a 2, sejam bem caracterizados, à medida que a gente vai se aproximando, esses níveis vão tendo uma espécie de quebra de degenerescência e uma abertura de bandas, né? Até formar um contínuo e depois, numa compactação maior ainda, abrir essa região de contínuo, né, em bandas. Uma banda de valência e um gap de energia para que se salte da banda de valência para a banda de condução. Esse gap de energia vai ser caracterizado por uma tensão, né, uma tensão elétrica, né, uma voltagem, vamos dizer assim, né, que possa fornecer energia suficiente para que um elétron, por exemplo, salte da banda de valência e vá para a banda de condução. Né? Isso aí costuma ser da ordem de 10 a menos 22 eletronvolts, a energia correspondente, ou seja, de 10 a menos 3 volts, mais ou menos a tensão sobre a carga do elétron para que esse salto seja executado. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente tem, por um processo mecânico que a gente, né, de aproximação de átomos, né, que a gente acaba tendo a formação das bandas de energia. Né? Aí toda aquela história da aula anterior, se estudada de forma, digamos, metódica, sistemática, vai permitir uma compreensão mais aprofundada desse tipo de problema, não é? Então aqui só para indicar mais ou menos a correspondência das duas figuras, da anterior e dessa daqui. Né? Aqui com os níveis bem definidos, os espaços interatômicos grandes, átomos distanciados, e na região das bandas a condensação aí dos átomos em regiões mais estreitas aí do espaço. Não é? Do ponto de vista de caracterização, né, de interpretação da caracterização, então a gente pode ter, como eu havia dito, três categorias assim, em grandes grupos dominantes. Né? Os isolantes, então, os isolantes são tais que a banda de valência está preenchida e para que os elétrons saltem para a banda de condução, você precisa de uma energia muito grande. E ela é tão grande que ela acaba rompendo até a ligação entre os átomos, os núcleos. Né? Então, por exemplo, se você pega um material que é isolante, né, uma liga de carbono, enfim, o material da fita isolante, né, polipropileno, coisa desse tipo, você, ao fornecer uma tensão para a condução, a energia necessária para fazer saltar um elétron da banda de valência para a banda de condução é tão alta que você acaba rompendo as ligações atômicas, né, antes de que eles saltem. Então você rompe o condutor, ele esquenta, ele é tanta energia, ele derrete, enfim. Né, e não, caso a tensão seja muito alta mesmo. Né? Então o distanciamento entre as bandas é muito grande, valência e condução. Para os semicondutores, né, o que acontece? Você já tem um distanciamento menor, então vai ter um processo ali, todo especial para os semicondutores, que a gente vai entender bem ao longo dessa aula, que vai permitir o desenvolvimento da condução. E para os metais, a proximidade é enorme, os elétrons estão ali constantemente saltando para a banda de condução e tendo essa liberdade de movimentação na amostra, tal modo que, ou no material, enfim, tal modo que o processo de condução
é o que a gente conhece da teoria da eletricidade, né, de condutores, né, que foi estudada aí já no século XIX e tudo mais, enfim. Tá? Pois bem, então, uma outra forma de ilustrar, a mesma coisa, seria agora levando em conta a caracterização dos semimetais, né? Então, o isolante está ali, bandas totalmente preenchidas, um gap muito alto para que você tenha a, a condução. O metal você não vai ter, você na última banda, que seria a banda de condução, né? Ele não está totalmente preenchido, então você vai ter ali uma mobilidade eletrônica e tudo mais. Nos semimetais, você tem uma característica de uma banda semi-preenchida e outra começando a ser preenchida, então tem uma característica de condução bem rasa mesmo, né? E ela essa disposição é semelhante à dos semicondutores. Só que os semicondutores, essa ilustração não nos diz muito porque o processo de condução nos semicondutores ele é, ele é, ele é, obedece preceitos diferentes de mobilidade eletrônica em um metal, como nós vamos ver daqui a pouco, tá bem? Então, por exemplo, no caso do isolante, no diamante, um outro isolante interessante, né? Você você tem uma barreira aí de, 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 de distanciamento de energia entre uma barreira entre uma banda e outra de 5,5 eletronvolts, que é 140 vezes maior que a energia térmica que pode ser exibida por um elétron nesse sistema. Então é muito difícil ele saltar, muito difícil, é impossível ele saltar da banda completa para outra banda, onde ele teria mobilidade eletrônica. Né? No metal, o que caracteriza esse comportamento é o que a gente chama do nível de Fermi. Né? Então, quando os elétrons estão acima do nível de Fermi, eles passam para a banda de condução, para uma região de condução e vão poder desenvolver as propriedades condutores. Né? Aqui tem um exemplo mais claro, vamos dizer assim, de comparação entre um sistema e outro. Né? Agora com a energia de Fermi como referência. Né? Para um isolante, então, há um distanciamento entre as bandas de valência e de o que seria a banda de condução é muito grande. Então, vencer essa barreira é praticamente impossível. Né? Para os metais, a própria banda tá no meio da própria energia de Fermi cruza essa banda. Então, é muito fácil, dentro da própria banda, um elétron passar o valor da energia de Fermi e se adentrar à região de mobilidade, né? E tal modo a ter presença de correntes elétricas. Nos semimetais, né, que é o segundo da esquerda para a direita, é uma característica metálica atenuada, bastante atenuada. Aí depende do qual semimetal a gente está falando, né? Mas ele tem essa possibilidade de mobilidade dentro da banda, de saltar para cima do nível de Fermi, né? Por alguma excitação térmica ou por alguma tensão aplicada, mas tem limitações também. E no caso dos semicondutores, né, sejam os dopados tipo P ou tipo N, ou seja, os semicondutores intrínsecos, o que a gente tem é uma aproximação ao caso de um isolante. E, de fato, conforme o semicondutor, ele pode atuar como isolante ou como condutor. Depende de como é aplicada a tensão. Né? Se você aplicar é curioso, se você aplicar uma tensão na expectativa de que ele atue como um condutor, ele vai ser um péssimo condutor, o semicondutor, por causa desse distanciamento nas bandas. Então você acaba aplicando uma tensão reversa, né, para dar um efeito característico diferente, que nós vamos estudar em detalhes daqui a pouco. Né? Então, resumindo essa história inicial aqui da nossa apresentação, quais são as características do ponto de vista de empacotamento e do ponto de vista de propriedades decorrentes da estrutura atômica que são relevantes em determinar a propriedade de condução de um material? Bom, sobretudo, é o resultado da distribuição das bandas. Né? Então, conforme essa é uma das coisas. A outra é a energia de Fermi. Né? É a energia abaixo da qual os elétrons estão ali
bem acomodados e acima da qual eles estão na região de mobilidade, né? Então, a energia de Fermi é um parâmetro de referência muito importante, né? E o posicionamento das bandas entre si, banda de valência e banda de condução, como está ilustrado nessa figura, e em relação ao nível de Fermi, né? A energia de Fermi, né? Então, esse posicionamento das bandas entre si e em relação ao nível de Fermi é que são determinantes na, na, na caracterização da condutibilidade elétrica dos materiais, né? Naturalmente, pesquisas são feitas, é uma área pujante, né? Então, prolífica também. Então, estados intermediários entre uma coisa e outra, né? Entre um isolante e um semicondutor, entre semicondutores tipo N e tipo P, entre o metal e o semimetal, assim, ou seja, é, são características também. E por além disso, nós temos a supercondutividade, das quais é um fenômeno do qual a gente não vai tratar, né? E que tem diferentes modelagens também, supercondutividade, né? Então, não vamos tratar dela nesse curso, mas tá como tema de seminário para quem estiver interessado também, né? Mas também, então existem variações nessa descrição, né? Porque nós estamos falando de materiais, gente. E materiais, na sua tabela periódica, você tem lá cento e tantos átomos. Então, assim, configurar estruturas e configurar estruturas de sólidos cristalinos, todo esse tipo de coisa, existe aí uma infinidade de grupos de pesquisa desenvolvendo trabalhos nessa área, né? Bom, de forma resumida, né, porque a parte mais interessante do nosso curso mesmo é relativa aos semicondutores, mas não custa nada dar uma palavrinha sobre os metais, né, em que basicamente a propriedade de condução depende da presença de elétrons na banda de condução, aquela que estava em branco ali, né, as regiões brancas, então acima do nível de Fermi. Então, isso vai depender do número de átomos da amostra, por isso o empacotamento é interessante, veja bem, né? Por isso a capacidade de empacotamento pode eventualmente ser uma variável interessante na caracterização da condutibilidade, né? E naturalmente a característica do átomo mesmo, né? Quantos elétrons eu tenho na banda de valência potenciais, com potencial alavancagem para a banda de condução, né? Então, esse número de elétrons na banda de valência que vai ser determinado pelo volume da amostra e pela concentração de elétrons na banda de condução, né? Então ela vai determinar, junto com o volume da amostra, essa concentração de elétrons na banda de condução, né? Então, sempre que você tem uma determinada amostra, a massa da amostra dividida pela massa atômica, né, ou seja, depende do átomo em si, né, que corresponde à massa específica do material vezes o volume do material, é a massa da amostra. E a massa atômica é a massa molar dividida pelo número de átomos, né, ela vai dar uma expressão de condutividade para o material que você tem lá em questão, né? Então, só elétrons com energia próxima, nas bandas, nas camadas de energia próximas da energia de Fermi, são afetados pela agitação térmica e vão ali exibir condições de mobilidade num processo de condução, né? Essencialmente, a temperatura é uma variável, no caso de metais, então, a temperatura é uma variável muito importante. Bom, também nos semicondutores, mas existe a teoria de condutibilidade em metais, né? A teoria de condução de eletricidade em metais, ela é muito clara e muito assertiva em se determinar como que se dá o processo de condução e qual vamos dizer assim, a probabilidade, né, de ocupação, o nível de ocupação, então do ponto de vista quântico mesmo, das bandas condutoras, né? Então, na medida em que você tem uma ocupação significativa, você consegue calcular de fato, então, a característica condutora do material, né? Então, a variável que nos interessa é quantos estados
quânticos são acessíveis acima do nível de Fermi, né? Então, para isso, a gente define uma densidade de estados, né? É, é, basicamente, é um número de estados entre que estão entre, como a gente está falando agora de bandas de energia, né? Então, eles estão entre uma energia e uma energia DE. Logicamente, isso vai de zero até a energia de Fermi. Mas estou pegando, então, uma faixazinha nessa região que vai de zero à energia de Fermi, né? Então, só para definir essa, essa distribuição de estados, né? Ou uma distribuição de probabilidade no final das contas, que é o que a gente vai calcular, tá? Ainda não chegamos lá, mas aqui só a distribuição de estados, né? A dependência de NE, ela vai com uma característica estatística do material, que nós não vamos deduzir aqui, tá? A gente só observa que a densidade de estados é proporcional à raiz de E, né? O, isso vem do comportamento estatístico do elétron na, na, na sua, na sua, na sua no entorno do núcleo atômico, enfim, nas bandas e tudo mais, né? Então, esse plot de NE sobre raiz de E é uma parábola deitada, né? Vocês podem ver que se eu tivesse plotado E em função de NE, eu teria uma parábola, né? Porque E vai com NE ao quadrado. E aí começa a configurar aquela distribuição, como eu disse, isso vem essa distribuição de estados vem da mecânica estatística. Mas é de que forma? Né? A energia ela é proporcional a P quadrado, a parte cinética da energia é proporcional a P quadrado sobre 2m. Né? Então, você vai identificar a distribuição de estados conforme o valor do momento possível. E fazendo pequenas manipulações, então um pensamento, um raciocínio clássico ainda, né? A gente tem essa dependência do número de estados em função da energia, né? Além do número de estados, o que nos interessa também é a probabilidade de ocupação. E aí isso advém da característica do elétron ser um férmio, né? E, e, e aí nós temos o quê? Nós temos a distribuição de Fermi-Dirac, né? Que é a característica de distribuição estatística de estados fermiônicos, né? Então, basicamente, o fator que vai ser relevante na probabilidade de ocupação vai como uma exponencial da energia da partícula menos a energia de Fermi dividido pela energia associada à temperatura, né? Se vocês notarem, é um valor, é uma variável, né? Que ela vai para infinito se a temperatura vai a zero. E se a diferença entre as energias for positiva. E ela vai para zero se a temperatura vai a zero e a diferença entre as energias for negativa. Então, o caso de temperatura zero, né, é um caso limite, interessante de se observar. A distribuição de Fermi-Dirac, essencialmente, é a que está entre parênteses ali. Né? É essa variável exponencial da energia da partícula menos a energia de Fermi, dividido por Kt, né? K é a constante de Boltzmann. Né? Então, Kt tem unidade de energia, sempre uma energia térmica, e mais 1. Né? Não vou aqui deduzir a distribuição de Fermi-Dirac, porque isso é um processo lá da mecânica estatística e tudo mais, mas a gente pode ilustrar o comportamento dessa variável. Né? Então, como eu disse, se a energia da partícula for maior que a energia de Fermi, né, e a temperatura tende a zero, né, isso aí vai para... vou ter uma exponencial de infinito, né? E essa exponencial de infinito mais 1 a menos 1 dá zero. Né? Então, isso vai me dar com a temperatura indo para zero, pense bem, faz sentido, né? Ó, temperatura indo para zero da amostra, a tendência é que o elétron fique ali acomodadinho, certo? Numa banda de valência, sem saltar para a banda de condução, não é? Então, a temperatura indo para zero, ele está ultra frio, né? E ele está lá sem mobilidade, então a probabilidade dele
dele estar numa banda de condução tende a zero, né? Já no caso em que a energia é menor, né? Então, no caso anterior, né? A gente teria a, a gente teria a energia, a probabilidade zero do elétron ter energia acima do nível de Fermi, ou seja, ele vai estar lá acomodado. Naturalmente, o contrário tem que ser verdade, né? Então, se ele está lá acomodado, a probabilidade dele ter energia abaixo do nível de Fermi tende a 1, né? Então, é essa exatamente a situação. Do ponto de vista gráfico, para entender um pouquinho o que está acontecendo, né? Só falando aqui das probabilidades, a gente não está misturando é, alhos com bugalhos aqui, tá bem? A gente está falando só das probabilidades. A gente estava falando das densidades de estados antes. Agora, eu estou falando só das probabilidades, tá? De encontrar um elétron fora, para cima do nível de Fermi ou para baixo do nível de Fermi. Então é mais ou menos o que eu disse, olha, se a temperatura vai a zero, a gente vai ter um degrau perfeito, quadradinho mesmo, ali, né? Com uma de valor igual a 1, né? E para cima da energia de Fermi, que aí vale algo em torno de 5 vezes 10 a alguma coisa Kelvin, né? Então está um pouco difícil de enxergar aqui. Mas enfim, vale 5 unidades que estão aí, né? Na, KB vezes Kelvin, né? Enfim, KB é constante de Boltzmann, recapitulando. Pois bem, à medida que a temperatura aumenta, essa curva vai dando uma relaxada, ou seja, porque daí vai ter elétrons saltando para cima do nível de Fermi por causa do aquecimento, da energia térmica que ele recebe. Então, se for muito alta, 10 a quarta Kelvin, né, você vai ter praticamente elétron por tudo que é lugar aí, né? Então, nessa correspondência a, a- com a, a distribuição de probabilidades, né? Então, naturalmente, a temperatura afeta a probabilidade de ocupação e, sob a ação de temperatura, os elétrons saltam aí de uma banda para outra. Esse gráfico aí eu posso dar uma rodada nele, tá? Eu posso dar uma rotacionada de 90 graus nele, tá? Fazendo um giro aí anti-horário, faço um giro anti-horário de 90 graus, e o que eu tenho é isso aqui, ó. Então, eu fiz um giro no gráfico, tá vendo? Então, basicamente, eu estou jogando as bandas ali, né, de valência, né? Então, para descrever que essa probabilidade de ocupação está relacionada ao posicionamento dos elétrons na banda de valência e na banda de condução, né? Então, à medida que você vai aquecendo, o que acontece? Essa probabilidade ela vai dando uma suavizada, da esquerda para a direita, ela vai dando uma suavizada e aí ela permite que elétrons saltem ali para a banda de condução, né? Então é uma temperatura muito alta, enfim, sempre maior que 0 Kelvin, né? Aumentando, esse salto vai ser permitido, né? Então a temperatura acima de 0 Kelvin facilita o acesso dos elétrons da banda de valência à banda de condução. Então essa é sobretudo uma característica de, de de condução dos metais, na figura de baixo aí. Aquela acima à esquerda, a banda de valência nem está preenchida, né? Então ela está se referindo ao semicondutor, que é outro mecanismo, tá? O semicondutor, no caso, é outro mecanismo. Então no caso do semicondutor, esse salto aí todo vai ser. É, ele, ele não, ele não acontece só por causa da temperatura, tá? Então, de forma um pouco resumida, nos metais, logicamente a distribuição de probabilidade varia com a temperatura, mas o número de portadores de carga, né, aquela função N de E, não varia com a temperatura, até porque na expressão dela não depende da temperatura, né? Por outro lado, né, como a distribuição de probabilidade depende da temperatura, então qualquer variação de temperatura vai fazer com que as cargas se desloquem, né?
Já semicondutores têm um comportamento adverso, né? É, é, a quantidade de portadores de carga vai depender da temperatura, né? E a mobilidade, ela precisa, ela não, também não é assim contínua, como no caso dos metais. Ela vai precisar de um gasto finito de energia, ela precisa de um salto para vencer aquele gap, tá? Que é potencializado pela distância do último elétron da banda de valência à energia de Fermi, né? Então, os elétrons não estão próximos da energia de Fermi. Então, precisa são características adversas mesmo. E por essa razão é que eles têm comportamentos adversos do ponto de vista da resistividade em função da temperatura. Ou seja, aqui eu providencio um gráfico semelhante àquele introdutório, só que com o eixo Y trocado. Eu não estou falando da resistividade, estou falando do inverso da resistividade, que é a condutibilidade, né? É que muitas vezes aparece um gráfico de condutibilidade, outras vezes aparece o gráfico da resistividade. A condutibilidade vai com o inverso da resistividade. Então, o que acontece? Temperaturas baixas favorecem a condutibilidade dos metais, né? Porque a banda, eles não precisam de muita energia para saltar para a banda de condução. E aumentar muito a temperatura provoca uma, uma, é, uma aumenta a resistência, né? Então é o efeito Joule, né? Então, assim, do ponto de vista macroscópico, é o efeito Joule. Mas você vai estar muitas colisões entre os elétrons vão ocorrer e isso atrapalha a velocidade deriva, né? Então você tem problemas. Então, os condutores são melhores condutores a temperaturas não muito elevadas, né? Já para os semicondutores, à medida que se aumenta a temperatura, você vai aumentar a quantidade de portadores de carga, né? Então é um processo diferente, né? Você vai aumentar a quantidade de portadores de carga e, portanto, como está explícito ali, a densidade de estados ela aumenta, né? Então você vai ter uma maior possibilidade de ter o fenômeno de condução, que se dá por meio diferente da condução de metais, né? Então essas são as duas características opostas fundamentais em relação de um metal em relação a um semicondutor, né? Pois bem, é, aqui é interessante a gente fazer um resumo, né, sobre, então, como determinar quantos estados ocupados existem, né? Como que a gente pode determinar os estados ocupados? Bom, basicamente é por esse produto, né? É a densidade de estados vezes a probabilidade de ocupação de estados. E como que isso se dá? Mais ou menos a ideia do raciocínio é mais ou menos essa. Olhando para as figuras fica mais claro. A gente tem a temperatura zero e a temperatura diferente de zero, que é maior que zero, né? Então a gente tem a densidade de estados, né? A probabilidade de ocupação e o produto de um pelo outro que vai dar a densidade de estados ocupados, né? Se a gente fizesse uma analogia com um átomo de hidrogênio, por exemplo, a gente está falando de um material agora, né? Mas no átomo de hidrogênio, o que acontece? O átomo de hidrogênio só tem um elétron, né? Mas as possibilidades de ocupação desse elétron, elas são infinitas, na verdade, né? São todos os orbitais que vão com 1 sobre n ao quadrado, né? Então, n igual a 1, 2, 3, vai até infinito, né? A questão é que a probabilidade de ocupação desses orbitais, né, ela é determinada pela função de onda, né? E ela não é a mesma para qualquer orbital, né? Para qualquer distanciamento em relação ao raio atômico, ao núcleo atômico, né? Então, a densidade de estado seria equivalente à existência dos níveis de energia acessíveis. Só que aqui é um contínuo de níveis de energia acessíveis. Por quê? Porque a gente não calculou essa densidade de estados, mas a gente se referiu a ela como advinda de uma dependência da energia cinética, né? De P quadrado sobre 2m. E aí você tem um, um desenvolvimento para determinar conceitual para determinar essa densidade de estado e ela funciona então como as possibilidades de ocupação de estados, né? Como os orbitais dos elétrons são possíveis de serem
como os orbitais do átomo de hidrogênio são possíveis de serem ocupados. Né? O que determina a probabilidade de ocupação aqui é, no caso do átomo de hidrogênio, é a função de onda. O quadrado da função de onda vai te dar uma distribuição de probabilidade. Né? Aqui, essa distribuição de probabilidade, em função da energia, no caso, ela advém de um tratamento estatístico, da estatística de Fermi-Dirac, né? Daquela propriedade advinda do princípio da exclusão de Pauli sobre os férmions, que determina como que os férmions se localizam num determinado estado quântico. Né? Então, ela faz um papel, a distribuição de probabilidade aqui faz um papel análogo à distribuição de probabilidade calculada pela função de onda no átomo de hidrogênio, só para fazer a analogia, tá bem? Naturalmente, então, o estado ocupado vai ser o produto da densidade de estado pela probabilidade de ocupação, né? Vai te dar, então, a quantidade de estados ocupados, né? Assim como, por exemplo, se eu quisesse encontrar no átomo de hidrogênio a região de maior probabilidade de ocupação, o valor médio da posição, por exemplo, eu multiplicava a posição pela distribuição de probabilidades, né? E fazia a integral e encontrava, então, a posição de maior possibilidade de ocupação ali, seria a posição média do elétron no átomo de hidrogênio. Aqui, a densidade de estados ocupados é mais ou menos equivalente a isso. Você integra a densidade de estados, né, pela distribuição de probabilidades e você vai, se você quer um valor de número de estados, você vai fazer a integral e vai calcular o número de estados, né, que te importa aqui. Né? Então, isso serve também, esse conceito ele vai ser interessante. Por exemplo, se a gente quiser calcular o número de estados localizados abaixo da energia de Fermi, por exemplo, a gente vai fazer essa integral. Só que antes disso a gente precisa achar o valor da energia de Fermi, a gente precisa encontrar quanto vale a energia de Fermi. Né? Bom, a energia de Fermi ela é calculada se você sabe o número de elétrons de condução por unidade de volume, né, você consegue calcular a energia de Fermi por meio da integral da densidade de estados integrada no valor da energia. Né? Então, fazendo essa conta, né, o número total de elétrons ele vai preencher os níveis de energia disponíveis até a energia de Fermi, se a temperatura for 0 Kelvin. Né? Se a temperatura for acima de 0 Kelvin, né, então você vai ter umas flutuações. Mas se ela estiver a 0 Kelvin, os elétrons vão estar se assentando ali nos níveis de energia, né, na distribuição de energia, até chegar num topo que é aquele que armazena os elétrons no menor valor de energia possível. Essa é a energia de Fermi. Né? Esse limiar é a energia de Fermi. Você vai assentando os elétrons, igual aquele problema dos currais quânticos, lembra? Você ia pôr um elétron de cada vez, só que ali era nível por nível, aqui tem um contínuo de energia. Né? Ali era nível por nível. Até onde ia? Você ia até o topo de energia mínima, né? A configuração que permitisse energia mínima. Né? Você não estava excitando nenhum elétron. Isso acontece a 0 Kelvin. Aqui, acontece a 0 Kelvin. Então, a 0 Kelvin você chegou nesse topo, esse limiar de energia. Esse limiar corresponde à energia de Fermi. Essa é a definição física da energia de Fermi. Né? Então, a gente pode fazer essa conta e obter. A gente vê que N vai ser igual, substituindo o N0E ali na equação, né? Eu faço a integral, né? E obtenho que integral de E elevado a 1 meio dE, E elevado a 3 meios, de 0 a EF. E vai dar 2/3 de EF elevado a 3 meios, né? Com a constante multiplicativa. Aí eu posso isolar o EF, né? E tirar uma função da energia de Fermi em função do número de elétrons de condução por unidade de volume, que é chamado, nesse caso também é chamado de densidade de portadores de carga, né? Que no caso são os elétrons mesmo. Então você tem a energia de Fermi em função dessa densidade de portadores de carga, que é o N, né? E ela é aplicada aí em diversos regimes para vários materiais. Né? Não é uma expressão, o confronto fenomenológico, esse confronto com o experimento, não vai te dar uma expressão perfeitamente exata, né? Mas é uma boa referência. Tá bem? Então, essencialmente,
a metodologia dos cálculos envolvidos é referente à densidade de estados e à probabilidade de ocupação, que vai, no final, dar a densidade de estados ocupados, né? E, e, o, e a caracterização das diferenças entre o regime de condução para condutores, metálicos, no caso, e para semicondutores, né? Só recapitulando nessa pequena ilustração, no caso de condutores, né, a condutibilidade ela, ela é pouco influenciada pela temperatura, no sentido positivo, né? Porque para metais condutores, porque o nível de Fermi ele já está atravessando a banda de condução. Então você já tem elétrons na banda de condução. Então aumentar a temperatura só vai criar um problema de colisão, aumentar o número de colisões entre os elétrons e aumentar a resistência, a resistividade do material, né? Dificultar a condução, né? Diminuir a velocidade de deriva dos elétrons, né? No caso de condutores, né, de semicondutores, a situação é outra. A situação é que a banda de condução ela está distante da alocação em temperatura zero dos elétrons. Ela está distante da banda de valência. Então, para você jogar elétrons para a banda de condução, você precisa vencer um gap de energia, né? E a temperatura não é suficiente para isso. Você precisa aí introduzir uma tensão. Nós vamos discutir isso em mais detalhes daqui a pouquinho, né? Mas uma tensão responsável por esse processo, para daí você, com a temperatura, favorecer a presença de mais portadores de carga, e aí ter o processo de condução, né? Então, qualitativamente, os fenômenos são diferentes, ok? Mas, basicamente, a gente discutiu aqui o papel da energia de Fermi nessa caracterização, né, como referência, né, e a interpretação da densidade de estados, da probabilidade de ocupação e da densidade de estados ocupados, né? São cálculos que podem ser feitos aí com uma certa facilidade. Por último, nessa primeira parte desta aula, a gente não se esquece de dizer que esse cálculo da densidade de estados a gente apresentou para uma situação em que a relação de dispersão é de E com P ao quadrado sobre 2M, ou E com H cortado ao quadrado, K ao quadrado. Existem outras relações de dispersão. No grafeno, por exemplo, é uma relação linear. Então muda, em vez de eu ter uma parábola, eu vou ter uma linha reta, né? Então varia de material para material, né? Você pode ter essas relações perturbadas também, né? Uma alteração em cima dessas parábolas e tal. Então isso varia bastante, essa caracterização. Aí tem teorias em física de estado sólido que te permitem calcular essas densidades de estado, não só em estado sólido, mas como também em física estatística, né, em mecânica estatística. Então, fica aí para quem tiver interesse, depois do curso de mecânica quântica, fazer o curso de estado sólido, mas sempre depois do curso de mecânica quântica. E o mesmo de física, de mecânica estatística, tá bem? Bom, vamos continuar. Vamos agora para os semicondutores. Vamos falar dos semicondutores, que é bem legal também. Os semicondutores, qual é a dificuldade, né? É aquela que eu mencionei, a banda de valência, né? Ela está um pouquinho distante da banda de condução. Então, o nível de Fermi não está ali no topo da ocupação dos elétrons, ele fica ali no meio do caminho, né? Esse gap entre a banda de valência e a banda de condução é da ordem de 1,09 elétron-volts para o silício, que é um semicondutor, né? E para o germânio, ele é de 0,72 elétron-volts. Note que semicondutores, geralmente, eles têm 4 elétrons na camada de valência, né? Então, eles não são nem isolantes, que são aqueles que não têm quase nenhum elétron na última camada, né? E nem metais, que estão com as camadas quase todas preenchidas, quase que preenchida por completo ou preenchida por completo, que são os melhores condutores, né? A última camada, o último nível orbital em questão, né? Então, se ele estiver bem preenchido, metal. Se ele estiver pouco preenchido, isolante. E se ele estiver no meio termo, é um semicondutor, né? Vocês podem ver que a ideia, se você aumenta muito a temperatura, você vai aumentar portadores de carga ali, que era zero, né? Na banda de condução. Mas ainda assim, esse salto aí de 1,09 elétron-volt, 0,72 elétron-volt, ele tem um custo, ele não é fácil de ser satisfeito, né? Só em nível de comparação, né? É um salto menor que do diamante, mas é um salto, né? É um salto de energia, né?
Então, no silício, a probabilidade de que a agitação térmica faça um elétron passar da banda de valência para a banda de condução não é nula. Então, algum potencial de condução esse troço tem, né? Não é um diamante que é perfeito isolante, né? Então, a concentração de portadores de carga é bem menor que num condutor, né? E só existe para a temperatura maior que zero. No caso do condutor, mesmo temperatura zero, já tinha aquela intersecção da banda de condução atravessando a banda de valência, né? Então, enfim, ele tem essa característica. A resistividade, inicialmente, ela é maior que a de um condutor na temperatura ambiente, né? Só que o coeficiente de resistividade com a temperatura ele é negativo. Então, se você aumenta a temperatura, você facilita a condução, né, no semicondutor, como a gente já discutiu. Diferentemente da, dos condutores, né? Pois bem, para tornar os semicondutores melhores, né, condutores, a gente utiliza um mecanismo de dopagem. O que seria a dopagem? Né? A dopagem consiste, na verdade, em você, no material semicondutor, por exemplo, o silício, que tem 4 elétrons na banda de valência, né? Você, nessas amostras, você acrescentar alguma coisa que ou tenha mais elétrons na banda de valência, né? Ou que tenha menos elétrons na banda de valência. Pode ser, então, fósforo, se for um condutor do tipo N, então você está colocando mais portadores de carga negativa, né? Ou alumínio, se for com 3 elétrons na camada de valência. Então, na verdade, vai ter um buraco a mais, né? Então, você está colocando condutores de portadores de carga positiva. Esse é o ponto. No caso dos semicondutores, fala-se muito, então, em cargas e buracos, né? Porque como eles só vão estar com 4 elétrons na camada de valência, inicialmente, o semicondutor intrínseco, né? Seria o silício ou o germânio. Como eles só vão ter 4 elétrons na camada de valência, tem 4 espaços para elétrons ali, né? Então, os elétrons podem passar por ali, né? Se você coloca no meio desse material aí, de forma de preferência organizada, né, materiais com 5 elétrons na camada de valência, você vai estar colocando a presença de um elétron sobrando. Se você coloca com 3 elétrons na camada de valência, você vai ter a presença de um vazio a mais para a mobilidade dos elétrons, né? E o ponto aí é que é o seguinte, à medida que os elétrons ocupam esses vazios, né, eles deixam outros vazios em outros elétrons, né? E assim vai. Então é como se, à medida que os elétrons se movem, né, os vazios também se movem no lado oposto. Então é como se você tivesse uma corrente de carga positiva de um lado, oposto à corrente de carga negativa do elétron, né? Então, esse tipo de procedimento, como vocês podem observar na figura, efetivamente contribui para quê? Para jogar, se for no caso que você está dopando com condutores tipo N, você está botando mais elétrons, então você está empurrando o nível de Fermi para cima, né, para próximo da banda de condução. Então você está preenchendo com elétrons, né, e o empurra o nível de Fermi a zero, né, seria a referência, temperatura zero, está empurrando para próximo da banda de condução. Então fica fácil saltar para a banda de condução. O outro caso, você está preenchendo com buracos. Então você está empurrando o nível de Fermi para baixo. É como se você empurrasse a banda de condução para baixo, né? Então a base dela. Então você está aproximando a banda de condução do salto da banda de valência. Então nos dois casos você está facilitando a entrada de portadores de carga na banda de condução, né? Isso vai melhorar o processo de condução, né? Outro tipo de doping aí é com antimônio e com boro, por exemplo, né? O boro introduz um buraco, né? Também tem 3 na camada de valência, o antimônio introduz um elétron, né? Também tem 5 na camada de valência. Esses que têm 5 são as impurezas doadoras e as que têm 3 são as impurezas aceitadoras. E o processo se dá principalmente, então, por essa redefinição do nível de energia de Fermi, né? Então, é bem
decorrente desse tipo de coisa. A dopagem, no caso, seja num caso, seja no outro, você tira, é como se você tirasse um átomo de silício para acrescentar um de alumínio, no caso da dopagem aceitadora. Ou você tirasse um átomo de silício para colocar um átomo de fósforo ou antimônio, no caso da dopagem doadora, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Do ponto de vista mais técnico, vamos, por exemplo, aqui analisar um probleminha, né? Vamos imaginar que a dopagem muda a posição da energia de Fermi de um semicondutor. Vamos considerar o silício, que a gente já sabia que aquele gap era de 1,09 elétron volt, né, para o salto da banda de valência para a banda de condução. A 300 Kelvin, lembrando que kT de 300 Kelvin é 1 sobre 40 elétron volt, mais ou menos, né? O nível de Fermi do silício puro está a meio caminho entre as duas bandas, então ele está bem no meio ali, né? Suponha que o silício seja dopado com átomos aceitadores que introduzem um estado a 0,15 elétron volt acima da banda de valência, né? E suponha ainda que a dopagem muda a posição do nível de Fermi para 0,1 elétron volt acima da banda de valência. Então percebe, ó, quando você coloca nesse tipo de processo, não sei se ele está teoricamente aí rigoroso, né? Mas você conseguiu fazer que o nível de Fermi caísse para baixo do último nível ocupado, quase como nos metais, né? Com a dopagem. Então você faz o semicondutor quase virar um metal no nível de comportamento, né? E aí ele pergunta qual é a probabilidade de que um estado na extremidade superior dessa da banda de valência seja desocupado antes e depois da dopagem, né? Enfim, antes da dopagem, o salto, né? Então, a energia menos a energia de Fermi, né? Ela é correspondente a exatamente então a diferença da E menos EF é o que eu tenho que calcular, né? E o E menos EF vai ser o quê? Energia de Fermi dividido por 2, né? Energia de Fermi dividido por 2. Porque a energia de Fermi está exatamente no meio do caminho entre essa energia e o valor de energia de Fermi, né? Então vai ser 1,09 dividido por 2. O E menos EF vai ser exatamente 1,09 dividido por 2. Né? No outro caso, o que acontece? Inverte o sinal, né, para o E menos EF. Né? O E menos EF vai ser 0,15 menos 0,1. Né? Então vai te dar esse outro resultado aí. Né? Essa é a possibilidade dele estar desocupado. O que é? 1 menos a probabilidade de ocupação. 1 menos a probabilidade de ocupação. A probabilidade dele estar ocupado é ele próprio, né? Que corresponde a essa conta que fizemos aí. Né? Então é um problema simples para calcular a probabilidade de ocupação. Tá bem? Pois bem, é um exercício apenas de ilustração da ideia, né? Agora vamos avançar. Vamos averiguar uma aplicação da dopagem, né? É, é, na implementação, por exemplo, de um circuito, né? De um circuito elétrico. Então a gente começa a ver aqui a utilidade dos semicondutores, né? Isso prioritariamente é através do que a gente chama de junção PN, né? Na verdade, é justamente aí que se desenvolve o verdadeiro potencial do material semicondutor, né? É, é, que exibe a propriedade de condução diversa da condução metálica, né? A condução tradicional ali dos metais, né? Então como é que funciona? Basicamente é o seguinte, na junção PN, você vai num dispositivo semicondutor, né? Você vai juntar um material dopado com impurezas tipo P
com um material dopado com impurezas tipo N. Né? Um tem excesso de elétrons e o outro tem excesso na camada de valência, né? E o outro tem excesso de buracos. Né? Quando vocês fazem esse tipo de junção, o que acontece? Automaticamente existe uma ocupação, né, desses buracos na camada de valência de um lado e dos elétrons na camada de valência do outro lado. Né? O que tem excesso de elétrons, que é o tipo N, vai ceder elétrons para o lado esquerdo, então para o tipo P, e o tipo P, equivalentemente, vai ceder buracos, né, para o tipo N, por assim dizer. Né? Justamente por causa dessa característica de acomodação nas camadas de valência. Isso naturalmente faz surgir um campo elétrico ali, né? Porque inicialmente as amostras são neutras, né? Eles têm mais elétrons ou menos elétrons na camada de valência, mas a distribuição de cargas, né, contando aí o papel do núcleo atômico, é neutra, né? Quando você é, faz a junção, né, tipo PN, você tem essa redistribuição de cargas e aí acaba gerando um campo elétrico, né? É por isso justamente que você não vai ter essa redistribuição de cargas indo para infinito, né? Só na região da junção, porque daí cria um campo elétrico que impede que essa troca aí de cargas por buraco continue a acontecer sem naturalmente, né? Então essa é uma característica relevante dessa junção, né? Então você tem mais ou menos esse esquema aqui, né? Do lado direito você tem os condutores tipo N com excesso de elétrons na camada de valência, né? Você dopou com átomos de 5 elétrons na camada de valência. E do lado esquerdo você tem os semicondutores tipo P. Você dopou com átomos com 3 elétrons na camada de valência. Então, do lado havia excesso de buracos, do lado esquerdo, do lado direito, excesso de cargas. O que faz com que, por uma acomodação, esses elétrons da direita pulem para a esquerda, deixando vazios de carga na direita, portanto, cargas positivas, e preenchimento de cargas na esquerda, portanto, cargas negativas. Elétrons na esquerda, buracos na direita. Né? E, naturalmente, o campo elétrico que surge aponta para a esquerda. Né? Então, ele faz com que seja cada vez mais difícil. O campo elétrico para a esquerda põe uma força nos elétrons para a direita. Né? Então faz mais e uma força nos buracos para a esquerda. Então fica mais difícil pular buraco para a esquerda e elétron para a direita. Né? Então chega um ponto em que tem essa saturação, nessa difusão de elétrons da direita para a esquerda. Né? Então é mais ou menos a situação que você tem é mais ou menos essa daqui. Você cria uma diferença de potencial natural decorrente aí dessa redistribuição de cargas. Né? Essa barreira natural é ilustrada aí na figura. Né? Você tem esse aumento de cargas elétricas devido a elétrons negativas para a esquerda e positivas devido à ausência de elétrons, portanto, buracos para a direita. Né? O campo elétrico vai ter esse comportamento, ele cresce até um pico, depois volta a diminuir. Né? Então, ele forma uma barreira de potencial ilustrada pela voltagem, né? que passa a existir. Então, se você segurar nos dois polos de um diodo, que é essa junção PN, né, você levaria um choque muito fraquinho. Provavelmente não, né? Não tem suficiência para descarga porque não tem a mobilidade. Né? Você vai olhar o efeito disso, né, um efeito bem legal, se você conectar isso aí num circuito elétrico. Então, fazer algo desse tipo. Esse é o caso em que você põe a tensão achando que vai fazer o negocinho funcionar como um condutor. Ou seja, e no caso a gente chama de polarização reversa, porque ela é a errada. Tá? Se você fizer isso, o que acontece? Você vai promover mais mobilidade de elétrons e de buracos no sentido inicial. Então você vai fazer apenas o quê? Você vai aumentar essas barreiras. Né? Você vai fazer mais elétrons pular para um lado, mais buracos ficarem do outro lado. Você vai aumentar esse campo elétrico, tá certo? E vai aumentar essa tensão, certo? Vai aumentar o distanciamento entre as bandas, como mostra na figura aí, se você aplica a tensão reversa, né? Então, comparativamente ao que você tinha antes, não é um bom negócio, não serve de muita coisa você querer fazer um uso desse tipo do semicondutor, né? O ideal é você fazer o contrário, aplicar uma polarização direta. Nesse caso, né, vocês podem notar, ó,
você vai dar uma vazão no sentido contrário agora. Em vez de ele pular a barreira, você vai mandar eles de volta, né? Você vai fazer o elétron sair do lado N, dar a volta e entrar lá no lado P, né? Então aí você vai começar a empurrar ele numa direção oposta e vai vencer essa barreira que havia sido criada, né? Ela tende a zerar, o campo elétrico tende a zerar e você vai dar fluxo às cargas. E o mais legal, com uma resistência tendendo a zero, né? Então é uma propriedade de condutividade que ela aumenta assim absurdamente, né? De uma hora para outra, como a gente ilustra nessa figura, tá? Se você aplica a tensão reversa, né, que é para o lado esquerdo aí, que é o primeiro caso, você vai gerar uma correntezinha de merda, certo? Que não serve para nada, e se aumentar muito essa tensão, você arrebenta o seu dispositivozinho aí, né, que é essa região de breakdown, certo? Por outro lado, se você for no sentido que é o sentido é, útil do fluxo, né? Você vence primeiro aquela tensão, né? Você dá uma tensão suficiente para vencer aquela tensão e a partir dali você tem um crescimento quase que vertical, não é nem exponencial, é vertical da sua corrente. Então ele passa a conduzir, que é uma beleza, sem resistência. Então isso é um dispositivo fantástico, né? O diodo é uma coisa, tanto que pessoas e pessoas ganharam o prêmio Nobel com esse tipo de. Bom, com transistor, nós vamos explicar daqui a pouquinho do que se trata, né? E depois com os LEDs, né? E, sobretudo, recentemente com LED azul, que permite, então, compor. O que é que são LEDs? LEDs são diodos, esse tipo de dispositivo, mas que também emitem luz, né? Então, nas transições de elétron, de um átomo para o outro, eles também. Aí é outro tipo de dopagem, com outros materiais tal e tal. E nessa coisa de ocupar os níveis de energia de um e de outro, ele emite luz. Então, quando você liga a corrente, eles passam a descer a barreira de potencial. Quando eles descem a barreira de potencial, eles também emitem luz, né? Então, é mais uma das maravilhas aí da tecnologia, devido a princípios muito, muito elementares, né? Mais legal do que isso é o transistor, que deu o primeiro prêmio Nobel ao John Bardeen. John Bardeen ganhou o prêmio Nobel também com a teoria de supercondutividade, né? Dos pares de Cooper e tudo mais. Mas o Bardeen que é o único sujeito a ganhar 2 prêmios Nobel em física, né? E o transistor nada mais é do que a junção NPN ou PNP, né? E qual que é a vantagem? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque precisaríamos estudar razoavelmente mais para isso, mas ela permite daí que você, nessa curva, você tenha patamares de corrente, né? Ela permite patamares de corrente. Então ela não vai para infinito, você consegue controlar, né? Até onde vai a sua corrente. Você tem um dosador. Isso é maravilhoso, né? Porque daí você tem correntes discretizadas. Você pode obter um troço assim de 1 ampere, 1 miliampere, 2 miliampere, 3 miliampere. Então são discretizadas. Isso para você fazer funcionar ou não fazer funcionar determinados circuitos, né, é maravilhoso. Então daí vem toda a construção da tecnologia dos computadores e tudo mais, né? Construir os transistores hoje em dia os caras fazem a milhões e eles têm as aplicações aí nas mais variadas estruturas de eletroeletrônicos aí, digitais, né? E hoje você tem coisas do tamanho menor do que a cabeça de uma ponta de grafite, né? Você tem um circuito eletrônico menor do que... Então, tal modo é a precisão. E aí agora, só para encerrar esse assunto, já que é a última transparência, né? Vocês podem ver que talvez o empacotamento, aquelas ideias do empacotamento sejam fundamentais, aquelas questões do problema de Kepler sejam fundamentais. Se você quer construir estruturas desse tamanho, meus caros, né, onde o número de elétrons, o número de átomos aí, né, são contados, né, então a capacidade de empacotamento, de vinda da compreensão do empacotamento, nas formas como eu sugeri para vocês lá na primeira parte da aula 5, né, são fundamentais, tá bem? Então, com isso, essa parte de semicondutores e de condução de eletricidade em sólido e de estruturas cristalinas de forma bastante resumida, como eu disse, na medida do possível,
foi apresentada e eu espero que tenha sido de bom proveito e que fique aí para vocês, os mais interessados, se tiver alguém que já faz iniciação científica nessa área, temas para os seminários estão em aberto, vocês podem também abordar esses assuntos, né? E outras características de caracterização de materiais, de sólidos, são sempre bem-vindas, né? A ideia do nosso curso é a gente aprender é, é, por, pelas mais diversas formas de ferramentas, sejam experimentais, teóricas, computacionais, possíveis. Tudo bem? Então, até a próxima aula, que será a semana 6, né, do nosso curso. Um abraço.